Bora lá. Fala galera, como vão vocês? Beleza? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E pessoal, hoje nós discutiremos a norma de instalações prediais de água fria, que agora já não é mais só de água fria, agora é de água fria e quente, tudo bem? Eu sei que esse vídeo vai trazer muita gente nova para o canal, então você que me acompanha aí nas playlists de Xinguara, de língua portuguesa, nós já somos velhos conhecidos, somos velhos amigos, mas o pessoal que está chegando agora, vale uma apresentação. Então, pessoal, eu sou Thales Feitosa, sou formado em Engenharia Civil e vou estar apresentando aqui para vocês alguns dos detalhes que mudou na 5626 de 98 para a 5626 de 2020, beleza? Então, bora lá. Algumas considerações preliminares aí, caso você ache que eu esteja falando devagar demais, você pode vir na engrenagemzinha aqui embaixo, mudar para velocidade 2, que a coisa vai fluir um pouco mais rápido aí, tudo bem? Pega uma água, um cafezinho, um cérebro hidratado, um cérebro que pensa melhor, e aquele café sempre ajuda a dar um gás, é ou não é? Pessoal, vamos lá. O que acontece? A 5626 de 98, eu li de ponta a ponta, tá? Grifei cada ponto, mas a de 2020 eu confesso que não peguei de ponta a ponta. Então o que acontece? Eu fui lendo os principais tópicos, fui fazendo pesquisas por palavras-chave dentro da norma, certo? Mas eu recorri também à visão de outros colegas. Então, eu consultei o blog do engenheiro Paulo Vitor, ele tem um canal chamado Paulinho das Estruturas no YouTube, vale dar uma olhada, e o pessoal da Progelê, tá? Que se escreve Progelete, mas eu vou chamar de Progelê no vídeo aqui, tudo bem? O que acontece, pessoal? Aqui tá o blog do Paulo Vitor, tá? Paulo Vitor Projetos Estruturais, eu não vou roubar o trovão de ninguém, como o pessoal fala no inglês, vou dar crédito, dá a César o que é de César. Então o que acontece? Eu vim aqui, fiz uma busca lá por revisão instalações prediais e tal, para complementar aquilo que eu já tinha visto que mudou. E encontrei aqui esse post do engenheiro Paulo Vitor, tá? A gente vai utilizar ele como base, é um dos fundamentos do vídeo aí também. E vindo aqui no blog da Progelê, pessoal, Progelê ela é uma empresa de Minas Gerais, tá? Um pessoal fantástico, ela é uma empresa que encanta, tem uma equipe fora de série. E eles manjam muito de BIM. Eles ganharam um prêmio lá em 2018, o prêmio do Ciduscon de São Paulo. Um dos maiores prêmios lá de BIM foi eles quem levou. Foi eles quem levaram, tá? Enfim, eles ganharam um prêmio lá de melhor projetista, uma menção honrosa. Resumo da história. Vindo aqui, tem um post deles, vejam só, norma revisada. Eu consultei esse post aqui também, tá? E quando você entra no post... tem o link para a página deles aqui, tem uns vídeos. Olá, nesse vídeo nós vamos falar da parte de água quente. O que acontece, pessoal? Eu recomendo que você venha e leia o blog do professor Paulo Vitor, tá? Entra no blog dele e lê, porque você vai pegar a informação direto da fonte e nada melhor que isso. E que você entre aqui no blog da Progelê também, na página do Facebook dela. Entrando aqui, ó, tem More Vídeos, tá? Tem uma playlist aqui, ó, playlist de só revisão da BNT 5626, tá? São 4 vídeos e o professor Weber, na verdade Weber, ele é o diretor técnico lá da Progelê, ele que tá postando esses 4 vídeos. Então, resumo da história. O que eu quis dizer com tudo isso? Eu tô dando crédito a quem é devido aqui, tá? Esse foi o material que eu consultei. Eu fiz a minha consulta, tá bem? Foi complementada pela consulta do Paulo Vitor, engenheiro Paulo Vitor, tá aqui o blog dele, tudo bem? E também o pessoal da Progelê. Foram eles quem eu consultei. Esses 4 vídeos estão excelentes, eu recomendo que você assista, se paga o tempo. Beleza? Dito isso, vamos mandar ver aqui, pessoal. Então, já disse aí o que fundamentou o meu vídeo, a minha pesquisa, mais a pesquisa desses 2 profissionais. Tá aqui, pessoal. NBR 5626 de 2020 foi publicada agora dia 29/6 de 2020. Tá quentinha, tá? 29/6, enfim, começo de julho aí. E vamos lá. Essa aula, o foco vai ser água fria. A gente vai dar uma comentada na parte de água quente também ao final, mas o foco vai ser sobretudo água fria. Por quê? Porque eu acabei de publicar uma playlist sobre a 5626 de 98. Então a gente já vem embalado na água fria e vai entrar aqui agora na parte de revisão, aquilo que mudou, tá bem? Inclusive, eu fiquei me perguntando, eu tiro essa playlist de água fria de 98 que já tá, ou eu deixo? Pessoal, eu optei por deixar pelo seguinte, aquilo que mudou, a gente tem umas mudanças significativas sim, mas a base já está lançada pela 5626 de 98. Então a única coisa que quem já aprendeu 5626 de 98
vai ter que mudar uma coisa ou outra. Então não vou tirar a playlist do ar não, vai ficar aí, tá? Beleza, foco é água fria. Eu vou fazer um comentário aqui sobre as mudanças e após o comentário sobre essas mudanças, eu vou lá na 5626 e vou passar pelos principais pontos, fazendo os comentários sobre possíveis questões de concurso, etc, etc. Beleza? Vamos tocar para frente. Pessoal, então aqui, isso aqui eu tirei lá do blog do professor Paulo Vitor, tá? Nós tivemos uma... Paulo Vitor, isso mesmo. Nós tivemos uma fusão entre a 5626 e a 7198 de 93, tá? A 5626, instalações prediais de água fria. 7198, trata de água quente. O que aconteceu, pessoal? Não existe mais norma específica de água quente. A 7198 simplesmente foi excluída. Se a gente vier aqui, inclusive, eu vou fazer um comentário. Tá aqui a 5626 de 2020, tudo bem? E tá aqui a 5626 de 98. Essas duas normas estão disponíveis para downloads no link aqui na descrição. Dropbox, tarará, só vir na descrição, clicar, você vai fazer o download da 5626 de 98, da de 2020 e vai fazer o download desse resumo que eu vou apresentar aqui para vocês também. Sossegado? Então o que acontece, pessoal? Seguinte, se a gente vier aqui na 5626 de 2020, tá? O que nós temos é que no prefácio já traz essa seguinte informação. A 5626 cancela e substitui a 7198 de 93. Então, se eventualmente aparecer uma questão para você, uma questão na sua prova, você está lá, prova de concurso, a 5626 cancela e substitui a 7198 de 93. Quem não estudou, quem não leu, quem sequer está sabendo da revisão que houve na 5626, vai pensar, poxa vida, não cancelou, essa aqui é a norma de água quente e tal, tudo bem? Mas sim, cancela e substitui. Então aqui logo no prefácio, logo no escopo, perdão, a gente já encontra essa informação. Evidentemente, a de 2020 cancela a de 98. Então a primeira informação que a gente tem aí é que se fundem aquilo que era água quente, agora está tudo dentro das instalações prediais de água fria, tudo bem? E esse sistema, água fria, água quente, vai passar a ser chamado ASP, AF e AQ. Nada que faça mais sentido, né? Sistema predial de água fria e água quente. Então uma possível questão também, uma questão de nível facílima, né? Seria perguntar o que significa SP, AF, AQ? No que diz respeito a instalações prediais. Aí você vai falar sistemas prediais de água fria e água quente. Então, pessoal, uma das mudanças que se tem é que o anexo A que nós tínhamos na antiga, eu vou passar a falar antiga e nova, tá? Texto novo, texto antigo, antiga e nova, porque tá falando 562698, 5626 2020, cansa. Então, norma antiga, norma nova. Na antiga, nós tínhamos o anexo A, procedimento para dimensionamento de tubulações de rede predial de distribuição, sumiu, foi retirado. Então toda aquela tabelinha que nós tínhamos que falava do passo a passo, tá, para o dimensionamento, ela desapareceu, não temos mais. Essa tabela aqui, ó, vejam só, tinha todo o passo a passo, rotina para dimensionamento, você tinha aquela tabelinha lá, aí você vinha preenchendo depois de ter nomeado os trechos, pressão disponível, vazão, testava tudo aquilo, sumiu, tá? Não temos mais na de 2020. Aquele anexo, o anexo A. O anexo A trata do que, pessoal? Se a gente ver aqui, ó, anexo A é um anexo normativo, tá? E detalhe, começa por aqui. Há dois tipos de anexo, anexo normativo e anexo informativo. Aqui na 5626, o anexo A, ele é normativo, tá? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. O anexo B também é normativo e nós temos um outro anexo, o anexo C e D. Tem o D também, não tem? Tem o D? Tem. Todos os anexos da 5626 de 98 são anexos normativos. E quando a gente vem aqui para a 5626 e checa os seus anexos, o que nós vamos ver é que predomina a presença de anexos informativos. Entendido essa parte? 5626, norma antiga, anexos A, B, C e D, anexos normativos. O que significa que aquilo que estava, o conteúdo que estava naqueles anexos, eles eram prescritivos e tinham peso de norma. Agora, veja, o anexo F é informativo, o anexo E é informativo, o anexo D é informativo, o anexo C é informativo. Pessoal, são todos anexos... Opa, todos não, hein? Olha a exceção aqui, ó. O anexo A, ele é normativo. Mas com exceção, na de 2020, a norma nova, com exceção do anexo A, todos...
anexo B também, eu estou viajando. Tá? Anexos A e B, anexos A e B. São anexos A e B normativos, a partir do C são anexos informativos. Tudo bem? Perdão por isso aí, pessoal. Perdão pela confusão no que diz respeito a normativo e informativo. Mas, na antiga, todos eram normativos, agora, na nova norma, somente os anexos A e B são normativos. C, D, E e F são anexos informativos. Entendida essa parte? O que mais? Vamos avançar. Então aqui se fundiu, tá? Instalação predial de água fria se fundiu com o projeto de execução de instalações prediais de água fria, juntou uma com a outra e se tornaram sistemas prediais de água fria e água quente. Projeto, execução, operação e manutenção. Pessoal, o comentário que o professor Weber faz lá da Progelê, na página do Facebook, os 4 vídeos, etc., ele fala o seguinte, que a norma tá muito mais com uma cara de desempenho, tá? Tá muito mais voltada para a vida útil, para a proposição de um manual de instalação e operação das instalações para o usuário e para aqueles que eventualmente forem efetuar a manutenção, do que está prescrevendo valores, do que está prescrevendo minúcias, tudo bem? A gente pode colocar nesses termos. Nós veremos que, por exemplo, aqueles 60 centímetros que eram obrigatórios em torno do reservatório já não se tem mais. Aquela velocidade de 3 metros por segundo, a coisa foi mais flexibilizada em torno daquele valor. Há trechos sim que podem apresentar velocidade superior a 3 metros por segundo, desde que haja comprovação de que aquele trecho não vai provocar ruído ou provocar o golpe de ariete, tá? O water hammer, em outros termos aí. E isso muda o cenário do concurseiro. Por quê? A gente vem resolvendo questões falando 3 metros por segundo, 3 metros por segundo. Você fica com esse valor de referência. Então, quando surge uma questão lá que diz o seguinte, poxa vida, há trechos da tubulação que admitem velocidades superiores a 3 metros por segundo. Quem vem na inércia de conhecer a 5626 vai com toda a força naquele gabarito. Porém, quando a gente vem com uma análise mais atenta sobre a nova norma, há trechos sim que admitem velocidade superior. Então já começa a ter uma mudança aí que diz respeito às questões. Novamente, água quente está extinta, tudo bem? Copiou muita coisa lá do que era a norma de água quente e trouxe aqui para dentro da 5626. Então, esquece normas específicas para água quente, tá? Está extinta. Pessoal, água fria e água quente estão juntas. Cancela a 7193 de água quente. A norma está mais moderna, está mais alinhada com o mercado, tá? Isso aqui é um comentário que eu tomei nota do professor, diretor técnico lá da Progelê, o professor Weber. Os números não estão mais prescritivos, tá? O que é um número prescritivo, pessoal? Quando a norma fala assim, tem que ser tanto, não pode ser menos, não pode ser mais, ou valor mínimo é esse aqui, valor máximo é esse aqui. O que acontece é que a norma deu uma flexibilizada nisso, tá? Não está mais tão amarrado assim a coisa. Pessoal, e hoje nós temos tantos softwares que realizam simulações. É lógico que, obedecido um certo padrão mínimo de qualidade de operação, a tendência sim é que o projetista haja mais flexibilidade para o projetista, principalmente na parte de instalações, tá? Principalmente na parte de instalações. Porque estruturas, você não pode flexibilizar demais, caso não, o prédio vai vir à ruína. Mas instalações, você pode queimar o usuário, você pode eletrocutar ele também. Mas a verdade é que existe essa tendência de flexibilizar mais. E é o comentário que o professor Weber faz. O que mais nós temos? Tinha vazão mínima, não tem mais. Beleza. Lá na tabela, pessoal, havia uma tabela que falava a vazão mínima. Chuveiro, por exemplo, tinha que ter uma vazão 12 litros por minuto, é o mínimo. Tá? Enquanto que, conforme o professor Weber descreve, normas americanas, por exemplo, já falam em vazão máxima. Então, por exemplo, na norma americana, 9,5 litros por minuto, eu acho, é a vazão máxima que se pode ter. Isso se deve à eficiência dos aparelhos sanitários, dos aparelhos hidráulicos e aparelhos sanitários que conseguem entregar muito mais usabilidade, vamos dizer assim, com menos água.
tá? Então, o que mais? Chuveiro era 12 litros por minuto, enquanto que há peças mais eficientes. Hoje, a maioria dos chuveiros no mercado trabalha uma vazão de 8 litros por minuto. Norma americana traz tabela de vazão e não vazão máxima e não de mínima. Então, enquanto o Brasil está falando ainda em vazão mínima, o pessoal lá, América do Norte, Europa, já falam em vazão máxima. E o mínimo vai ser do conforto do usuário, né? Lógico que você não vai pôr um chuveiro lá com 1 litro por minuto, que se isso gerar um prejuízo para o usuário, para o banho, enfim. O projetista terá de declarar que foi considerado, neste caso não existe mais essa vazão mínima, ele vai falar, ó, usei tanto baseado nisso e nisso, no memorial de cálculo dele, 60 centímetros em volta e abaixo de reservatórios enterrados. Caiu, tá? Mudou-se a abordagem, está uma abordagem diferente, a gente vai falar isso bem rapidamente. E caiu muita fórmula, caiu muita tabela, isso aqui são os comentários que o professor Weber faz, tá? Tô só trazendo aqui e adicionando o meu comentário por sobre. Pessoal, como vai ficar a parte de protocolo na prefeitura? A partir de quando vai valer isso aqui? A partir de quando a gente vai mandar o projeto para a prefeitura, o projeto vai voltar, caso esteja inadequado com a norma, né? A partir da data da publicação, foram estabelecidos 180 dias para que a norma passasse a ser exigida. Isso porque tem processo de adaptação do projetista, do próprio pessoal da fiscalização, eles têm que entender essa nova norma, estudar essa nova norma, fazer capacitações para apreender os conceitos e então avaliar os projetos que lhes chegarem às mãos. Desse modo, se foi publicado dia 29 de junho, se a gente contar 6 meses, dá 29 de dezembro. Tá? Então, na prática, a norma começa a valer a partir de 2021. A partir de 2021, seu projeto já tem que chegar na prefeitura adequado com a 5626 de 2020. Caso não, um fiscal lá, que já se integrou da norma, das novidades, pode mandar voltar. Tudo bem? Pode mandar voltar, caso esteja em desconformidade. Na prática, a partir de 2021, pressões mínimas. Pessoal, nós sabemos que a pressão dentro do estudo da norma se divide em pressão de utilização e pressão de distribuição. O que dizia a norma antiga? Falava assim, a pressão tem que ser de 10 kPa em todos os pontos de utilização, só que você pode ter um mínimo de 5 na caixa de descarga. E você precisa ter um mínimo de 10 na válvula de descarga. Vamos distinguir aí, caixa de descarga e válvula de descarga, tá? Então a antiga dizia o seguinte, você pode, em todos os pontos, 10, mas você pode ter 5 ali na caixa de descarga, porque está um pouco mais alto, e você precisa ter o mínimo de 15 na válvula de descarga. Isso caiu por terra. As exceções foram extintas. O que traz a nova norma? Traz que a pressão mínima em todos os pontos deve ser de 10 kPa ou 1 metro de coluna d'água, tá? 1 metro de coluna d'água ajuda a gente a ter um feeling melhor, né? Uma apreensão melhor do conceito. Você pensar que 1 metro de coluna d'água significa você ter uma coluna d'água de 1 metro ali acima, contando a partir de um certo ponto do reservatório e dispersando as perdas de carga e tal, etc. Resumo, pessoal. Qual a nova pressão mínima de utilização? Nova pressão mínima de utilização em condições dinâmicas, isto é, com escoamento, é de 10 kPa. Ah, Thales, mas a minha caixa de descarga ela está a 2 metros, a 1,80. E se eu contar a partir do fundo do reservatório até minha caixa de descarga, não vai dar esses 10 kPa. Sua instalação, me desculpe, está fora da 5626. Tá? Vai estar fora. Que a norma diz, a partir de agora aqui, pressão mínima de utilização 10 kPa em todos os pontos. Seja caixa de descarga, seja válvula de descarga, 10 kPa, 10 kPa. Tudo bem? E é isso, pessoal. Tá aqui um resuminho, tá? Vamos falar um pouco da pressão de distribuição agora. Lembrando que a pressão de utilização, pessoal, é aquela no ponto, tá? No ponto do chuveiro, na torneira do jardim, na pia, na caixa de descarga, no lavatório, no ponto. Na ducha higiênica, no ponto. Onde você vai, onde o ponto a partir do qual a água passa a ser servida. A partir daquele ponto, pressão de utilização. Mas nós temos também a pressão de distribuição, que é aquela ao longo da rede e em qualquer ponto da rede. O que a norma antiga estabelecia? Dizia o seguinte,
todo e qualquer ponto, incluindo até o barrilete, a tomada d'água lá em cima, junto ao reservatório, a norma dizia o seguinte: tem de ter uma pressão mínima de 5 kPa. Tá? A norma antes era absoluta nesse sentido, falava assim: em qualquer ponto da rede, eu não estou interessado em saber onde é, não estou interessado se é barrilete, se é tomada d'água, se é uma conexão junto ali ao reservatório. Não quero saber, eu quero 5 kPa, era o que dizia a norma antiga. O que a norma diz? Ela fala: ó, eu quero 5 kPa, mas cara, se você não conseguir me proporcionar esses 5 kPa junto do reservatório, junto da tomada d'água, junto do barrilete, que são as regiões críticas, tá certo? Onde é mais desafiador a gente obter esse tipo de pressão, porque justamente está próximo do reservatório ali, a gente não tem a coluna d'água desnível para proporcionar essa pressão. O que a nova norma diz é: eu entendo, se você não conseguir, tá tudo bem, eu entendo, tá? Mas mantém isso no resto da rede. Tirado isso, o resto da rede tem que continuar com 5 kPa. Então notem, pessoal, que as mudanças são, de certo modo, pontuais, tá? Ao menos no que diz respeito à pressão. Você conserva a base, tá? A base já está lançada ali pela norma antiga, e você vem e dá uma lustrada nisso, e é justamente a proposta de uma norma. Tá? A norma vem, estabelece, com o tempo você vai vendo: opa, cara, surgiu uma nova tecnologia. Não, é mais eficiente a gente fazer assim. Poxa, os chuveiros antigos gastavam muita água. Agora a gente incorpora ar e as torneiras têm umas bolinhas que você gasta uma quantidade menor de água para lavar as mãos. Então você não precisa de tanta vazão lá na torneira de um lavatório, e as coisas vão evoluindo, tudo bem? Natural que isso aconteça, daqui 10 anos vai ter revisão de novo, daqui 15 anos vai ter revisão de novo. Processo de engenharia, as tecnologias vão surgindo. Resumo: era 5 absoluto, continua 5, mas você tem esse 5 relativizado na parte de tomada d'água. Como ficou isso na norma, nos termos da norma? Em qualquer ponto do sistema de distribuição, a pressão dinâmica da água não pode ser inferior a 5 kPa. Era o que dizia basicamente antigo. Mas agora a nova acrescenta: excetuados os trechos verticais de tomada d'água nas saídas de reservatório elevados para os respectivos barriletes em sistemas indiretos. Lembrando que o sistema indireto que tem reservatório, em que a pressão dinâmica mínima em cada ponto é dada pelo correspondente desnível geométrico ao nível da cota mais baixa do reservatório, descontada a perda de carga até o ponto considerado. Tá. Pessoal, algo importante agora, tá? Só pra gente ficar com uma imagem, a gente ilustrar melhor esse raciocínio, né, que a gente tem discutido aqui. Deixa eu pegar uma imagem de um reservatório aqui. Oxi. Que tá vendo? Tô procurando um reservatório, tem uns reservatórios por aqui. Aqui, achei. Tá, então, pessoal, por exemplo, se aqui do fundo do reservatório eu só tenho 40 centímetros até essa conexão, evidentemente eu não vou ter 0,5 metros de coluna d'água. Eu vou ter menos, considerando o fundo do reservatório. E a norma atual diz: tá tudo bem. A norma antiga dizia que você tem problema. Tá? Mas resumo: você pode ter uma pressão inferior aqui junto da tomada d'água, se a gente pensar aqui em um reservatório residencial. Tá? E o que acontece mais? O que mais nós temos? Tudo bem. Pessoal, falei de pressão de distribuição, né? Dimensionamentos e verificações devem considerar o menor nível de água do reservatório. O que acontece? Como antes nós tínhamos que já aqui no barrilete, já aqui na saída para as colunas de distribuição, proporcionar uma pressão de 0,5 MCA pelo menos, tá? 0,5 MCA ou 5 kPa. Como nós tínhamos de proporcionar essa pressão, muitos projetistas, eles tomavam como referência o nível máximo de água no reservatório. Ou seja, já contava a coluna d'água dentro do reservatório, tá? O que não é conservador, o que não é muito realista. Porque, pessoal, esse reservatório vai estar cheio o tempo todo? Não vai, tá? Ah, eu vou tomar pelo meio. Tá, e quando tiver abaixo do meio, você vai ter uma queda de pressão na sua instalação? Então, nesse sentido, a nova norma, o novo texto, ele é mais prudente, ele é mais conservador e fala assim: a gente vai partir do pior cenário. Qual é o pior cenário? A gente vai desprezar a coluna d'água do reservatório. A gente vai contar como se o reservatório tivesse seco, tivesse praticamente no nível mínimo
tá? Estivesse no nível mínimo. Praticamente seco não, porque uma vez que a saída de distribuição tem que estar elevada do fundo do reservatório, o reservatório nunca vai secar, né? Ao menos, enfim. Mas aqui, ó, se conta a títulos de verificação e a títulos de dimensionamento a partir do nível mínimo do reservatório. Antes, isso não estava amarrado no antigo texto. No novo texto traz: dimensionamentos e verificações devem considerar o menor nível de água do reservatório. Beleza, pessoal, permite a ocorrência de pressões, isso aqui eu já falei. O antigo texto da 5626, eu tirei esse comentário aqui, excluí, beleza. Aí o que acontece? CPA, colocar aqui 20 pontos. Beleza. Em pressões máximas. Em se tratando de pressão estática máxima, esta continua estabelecida em 400 kPa. Então isso aqui, pressão máxima não mudou. Pressão máxima da rede 40 MPa. A partir, bati 40 MPa no... Eu tenho um prédio de... Pé direito médio tem 3 vezes 6, 18. Tá. Eu tenho um prédio de 14 andares e reservatório superior. Aqui no 7º andar eu bati 40 MCA. O que faz? Ou coloca uma válvula de alívio de pressão ali, ou coloca um reservatório intermediário, tá? Mas continua sendo 40 metros de coluna d'água, 400 kPa a pressão máxima. O que mais que a gente tem? Reservatórios. Pessoal, o que o texto antes dizia sobre reservatórios? No que diz respeito à vazão de abastecimento dos reservatórios, a antiga 5626 estabelecia que o tempo de enchimento do reservatório pequeno utilizado em residências unifamiliares devia ser inferior a 1 hora. Então, deixa eu ver se eu tenho espaço para fazer isso. Eu tenho. Tenho espaço? Tenho. Vou colocar assim. Antes, tempo de enchimento com CH mesmo? CH, encher, cheio. Tempo de enchimento de reservatório era de 1 hora, tá? O tempo mínimo, tá? Agora, a gente pode ter até 3 horas, de forma bem sintética. Alt 26, a gente insere essa setinha com Alt 26, tá, pessoal? Alt 26, inserir a setinha, beleza. Então, tempo de enchimento reservatório norma antiga, 1 hora. Tempo de enchimento reservatório atual, 3 horas. Pessoal, por que isso aqui? Porque muitas residências, elas têm abastecimento... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma... Cadê aquela imagem da boia? Aqui, ó. Muitas residências, elas têm abastecimento direto. Ou seja, vem da concessionária e já sobe para a caixa d'água. E durante os picos de uso dessa rede, a pressão cai, porque todo mundo está com os registros abertos, todo mundo está tomando banho, se preparando para ir para a igreja, que seja, sei lá. Tá? A pressão na rede, de modo geral, vai cair, eu estou falando na cidade, tá? Eu estou falando em termos da concessionária agora. E você pode ter que a vazão que está alimentando esse reservatório fique bem diminuta, tá? Fique bem diminuta, o que vai fazer com que o reservatório não seja cheio em 1 hora, mas sim em 3 horas. Então a gente tem a extensão desse intervalo para enchimento de reservatórios em residências, tá? Em residências. Veja bem. Reservatório pequeno, utilizado em residências. Pessoal, mais um comentário importante sobre reservatórios que eu quero fazer aqui. A antiga norma dizia que o reservatório de residências pequenas, ele tinha que ter um mínimo de 500 litros, tá? Tinha de ter um mínimo de 500 litros. Falava assim, uma casa popular, a gente pode ter uma caixa de até quanto? Tá? O mínimo era 500. Eu procurei esse texto, eu procurei essa parte na nova norma, não encontrei. Não encontrei falando do volume dos novos reservatórios, tá? A reservação mínima de uma residência pequena. E é como se tivesse sido excluída essa parte, tá? Inclusive, fazendo ao vivo aqui, ó, a gente está aqui na 5626, colocar assim, 500L, 500 litros. De fato, encontrei isso aqui, mas isso aqui fala da parte de água quente, ó. No caso de aquecedores, de acumulação, tarará, garantindo um regime de deságua não inferior a 500 litros por hora. Se a gente insistir na busca, não aparece mais nada. Então, assim, coloquei também residências pequenas, pequenos reservatórios, nada. Se colocar assim, residências, tá? E eu coloquei residências e percorri tudo procurando por
por algum trecho que fizesse referência à capacidade mínima de reservação de pequenas residências, mas não encontrei. Então foi excluído, digo que foi excluído. Quando eu ler de ponta a ponta, eu descrevo. E eu não li de ponta a ponta, pessoal, porque nós estamos correndo com o edital, tá? Correndo contra o tempo, então não vai dar, o que a gente vai fazer é pegar o grosso, assim, de certo modo. O que mais? Os reservatórios grandes, eles tinham capacidade, o tempo para enchimento admitido máximo era de 6 horas, tudo bem? E isso continua sendo 6 horas, não mudou. Pedia-se 60 centímetros de todas as paredes, tá? Isso para reservatórios enterrados. Você tinha de ter 60 centímetros de todos os lados, 60 centímetros acima, 60 centímetros abaixo. O que acontece agora? Não tem mais esse texto, mas a norma ela não largou mão, falou, não, faz do jeito que quiser. Ela regulamenta. Ela fala assim, tem de haver uma inspeção visual, deve haver possibilidade, portanto, deve haver condições que um encanador, um operário circule ali, tá? Para que se faça a manutenção. E ela estabelece também a capacidade de reservação máxima, tá? Coisa que o texto antigo deixava solto. Falava-se em 24 horas, tá? 24 horas normal, e isso continua. Se a gente vier aqui, ó, 24 horas. Ó, o volume total reservado para atender o mínimo de consumo normal, tarará, tarará. Isso aqui não mudou, continua 24 horas. Mas ela estabeleceu agora um prazo máximo, tá? 72 horas. O reservatório considerado estanque, caso não sejam detectados vazamentos. Na verdade, isso aqui é sobre o ensaio. Mas fala em 3 dias, eu só preciso achar onde. Não sei se está como 3 dias. 3 dias. Vou colocar máximo. Máximo nível operacional. Aqui está, pessoal. 3 dias. É porque número abaixo de 10 a gente não escreve em texto. Você não põe o 3 lá, você põe a palavra 3. Tem essa regrinha no português. Né? Aí a gente começa a escrever de verdade, eu acho que é a partir do 10, a partir do 9, eu não sei. Mas resumo, tá aqui, ó. Na impossibilidade de determinar o volume máximo permissível, recomenda-se limitar o volume total ao valor que corresponde a 3 dias de consumo diário ou prever meios que assegurem a preservação das características de água potável. Pessoal, o que acontece? Muitas concessionárias, por deficiência na infraestrutura, não tem um abastecimento eficiente, eles falam assim, você deve ter 4 dias de reserva na sua residência, deve ter caixa d'água para 5 dias. E isso, o cloro que está ali dissolvido na água, o professor Weber lá da Progelê fala isso, ele fala o cloro que está dissolvido ali na água, ele começa a perder eficiência, tudo bem? E a água estraga. A água fica muito tempo parada no reservatório. E você pensa também, eu falei de uma edificação de 14 pavimentos, né? Aí você tem lá reserva para 3 dias, não, vamos colocar 5. Você tem reserva para 5 dias, primeiro que você vai onerar a estrutura, você vai ter um reservatório gigantesco, do tamanho de uma piscina olímpica, exagerei, mas você vai ter um reservatório gigantesco, e quando esse prédio estiver sendo ocupado, no começo, que tiver só umas 10 famílias vivendo lá. Suponhamos que tenha 4 apartamentos por pavimento, um prédio de 14. Tá? Então, assim, no começo, você vai ter um monte de família lá, um pouco de família só, e água reservada para 5 dias para o prédio inteiro. Ou seja, a água vai ficar semanas parada. E essas famílias não vão utilizar essa água. Então, assim, perde a potabilidade, a água estraga, pessoal. Não em termos de que não serve mais para nada, que fica com gosto, com cor ou com cheiro, mas que perde o padrão de potabilidade. E falando em potabilidade, se a gente vier aqui, ó, potabilidade da água, eu quero lá na parte de definições, aqui não. Eu quero definições, Ctrl F, na verdade estou buscando por máximo. Ctrl Home, potabilidade da água, potabilidade. Eu quero a definição. Vejam só, pessoal, atenção para isso aqui, ó. Água que atende ao padrão de potabilidade determinado por legislação vigente. A definição de potabilidade mudou, de água potável. Aqui no texto da 5626,
Água potável. Se a gente vier aqui na parte de definições... Oba! Só um instante, pessoal. Aqui, ó, vejam só. Atenção. Aqui na parte de definições da norma antiga, nós tínhamos a seguinte definição para água potável. Água que atende ao padrão de potabilidade pela portaria número 36 do Ministério da Saúde. Agora, diz que tem que atender ao padrão de potabilidade, mas diz que é legislação vigente e faz referência à bibliografia de número 4. Então, se a gente vier aqui, ó, bibliografia, lá de número 4, diz o seguinte, ó, que a portaria não é mais a resolução número 36 do Ministério da Saúde, não é mais a portaria número 36 do Ministério da Saúde. Agora é a portaria de número 2.914 de 2011. Então mudou também a portaria que diz respeito ao padrão de qualidade da água, ao padrão, aos índices lá de cálcio, de impureza, de micro-organismos, para que a água seja considerada potável, tá? Lembrando que a água potável ela não pode mexer no organoléptico. O que é organoléptico? São todos os sentidos, não pode ter cheiro, olfato. Eu ia dizer que você não pode escutar a água, mas isso sem chance, nada a ver. Paladar, a água não pode ter gosto e a água não pode ter cor, tá? Cor, olfato, paladar. Você pode escutar a água, não tem problema nenhum, e você pode tocar na água. Isso aí continua preservando a potabilidade, tá? Na verdade, se você tocar, vai sujar, vai perder a potabilidade. Mas você entendeu o que eu quero dizer. Enfim, o que mais nós temos? Voltando aqui. Tá. Então, há concessionárias aí no Brasil, não sei, nos confins da Amazônia, nos confins do Nordeste, do sertão nordestino, que talvez peça 5 dias de reserva, nenhuma edificação lá, mas é muito tempo, tá? E a norma falou que o máximo, não guarda água para mais de 3 dias não, porque você vai perder o padrão de potabilidade. É o que diz, tá? Então, aí surge uma questão lá. Quantos dias máximos, de acordo com a 562.000 de 2020, eu posso guardar água no reservatório? 3 dias. 4 dias, 5 dias. Não, a norma não estabelece teto. Tá lá na alternativa E. Tá? Aí a norma diz assim, não, tem de guardar água por 12 horas. 12 horas não, pessoal, tem um mínimo de 24. O máximo é 3 dias, no caso 72 horas. Mas o mínimo é 24. Reservar para consumo normal, fora a reserva de incêndio. Reserva de incêndio mais o consumo. Beleza? Cloro solubiliza na água, perde o efeito e estraga. Preferível que se faça 2 células, flexibilidade de limpeza. Outra coisa também, pessoal, é que a norma dizia que os reservatórios, eu vou mostrar aqui um reservatório, deixa eu ver aqui, ventosa, válvula ventosa, e vai remeter a gente para a imagem, maravilha. Aqui, pessoal, nós temos um reservatório superior, tá? É o que a gente consegue, dá para ver aqui que é um superior, e ao menos a gente deduz que seja, mais uma vez para o consumo. Pode ser um inferior também, mas enfim. O que acontece? Aqui nós temos um reservatório superior e notem que ele está dividido, tá? Você tem uma divisão aqui. Uma célula e 2 células. A norma fala, a antiga falava que reservatórios de grande capacidade devem ter divisão. Então, se a gente ver aqui, ó, vou colocar reservatórios de grande capacidade. Ó, vamos ver o que a gente acha aqui sobre eles. Sendo realizado em reservatórios que não têm ventilação adequada. Divisão. Não sei o que aconteceu. Só um segundo, pessoal. Tá, maravilha. Posso tornar a esconder. A norma dizia, vou resumir, vai ficar mais fácil. A norma dizia o seguinte, falava, você tem um reservatório de grande capacidade? Tem. Divide ele. Mas é o inferior, não faz diferença. Divide. É muita capacidade? Divide. Tá? Mas é o superior, aí tem que dividir mesmo. É o que a norma dizia. Mas o que acontece, pessoal? Se o seu reservatório superior ele tem capacidade suficiente para lavar o reservatório inferior, fazer a manutenção do reservatório inferior e abastecer a edificação durante esse manutenção,
O resultado é que você não precisa dividir o reservatório inferior. Você pode ter uma única célula. De novo, se o seu reservatório superior tem capacidade suficiente para abastecer o prédio durante a manutenção, tudo bem, e não só abastecer o prédio, mas ter água reservada para manutenção, porque lavar o reservatório de baixo gasta água. Então, se você tiver água para abastecer a edificação e para fazer a manutenção, no superior, se o de cima conseguir guardar isso, você não precisa de ter célula no de baixo, tá? Caso não consiga, você vai ter de dividir. Por quê? Porque você vai ter água lá em cima e você vai ter uma água em parte do inferior. Aí o que acontece? Você fecha os registros de gaveta, consegue lavar de um lado, lavou do lado, esgotou lá na tubulação de limpeza, etc. Abre, enche, tá? Aí você seca o outro e lava de cá. Entendido? Então, se lá em cima conseguir abastecer, se o de cima se garantir, você abre o de baixo, não precisa. Aí vem o professor Weber, lá da Progelei, que é uma galera que manja de projeto, e diz o seguinte, fala, pessoal, mesmo a norma falando isso aí, pela minha experiência de projeto, eu não mexi com projeto de edificação grande ainda, mexi só com residência, e eu nunca fiz um reservatório de concreto que pegasse divisão, tá? Então, assim, eu vou lançar a mão, eu não tenho como lançar a mão da minha experiência aqui, porque eu não tenho experiência nisso. Mas quem tem experiência, que é o professor Weber, ele fala assim, divide, tá? Divide porque é melhor. É o que ele diz. É o que ele diz, tá? E a gente confia, né? Acredita. O cara tem experiência. O cara é o bichão. Então, o que mais, pessoal? Bichão sem pejorativo, tá, pessoal? No sentido do cara ser bom. O cara tem experiência, tem que respeitar. Fazer o quê? Golpe de ariete, velocidade. Pessoal, norma antiga, 3 metros por segundo. Norma nova. Você pode ter em determinados trechos, desde que comprovado que não vai ter golpe de ariete, ter uma velocidade superior a 3 metros por segundo. Outro aspecto interessante, isso aqui é um comentário do professor Paulo Vitor, tá? A antiga norma estabelecia que a velocidade máxima do escoamento não podia ser superior a 3 metros por segundo. Tá. Agora, o novo trecho abre mão da limitação da velocidade, desassociando a ideia de causa e efeito entre a mesma e o golpe de ariete. Então, assim, a 5626, dizia, a antiga falava assim, velocidade alta dá golpe de ariete. Cuidado, velocidade alta dá golpe de ariete. Aí a nova norma vem e fala, não é bem assim, não é bem por aí, tá? Olha o que diz o novo item. O novo item fala assim, a limitação da velocidade, novo texto, tá? Isso aqui é da de 2020 já, o que está em destaque aqui, ó. A limitação da velocidade do escoamento não se aplica a trechos onde comprovadamente a tubulação não fique sujeita a golpes de ariete e seja dotada de meios adequados de isolação acústica, ou seja, alojada em local que minimize e impeça a transmissão de ruídos. Outra coisa que a velocidade alta provoca, pessoal, é ruído, tá? Você está aqui numa tubulação aparente, por exemplo, você quer fazer um escritório com uma pegada mais rústica, né? Sua empresa de engenharia e você quer deixar uma tubulação aparente, tubulação de incêndio, aquele vermelhão dando um destaque ali no canto, tubulação de água fria para cá, no verde. Aí você está lá na sala de reunião, eventualmente um tubo passa na aparente, alguém dá descarga lá ou alguém pressiona uma válvula de descarga e você tem aquele ruído na tubulação. E se você tiver uma velocidade mais baixa, esse ruído não vai ser tão expressivo. E se tem a opção também de isolar acusticamente, tá? A supressão do antigo anexo A causa estranheza e pesar. Isso aqui é um comentário do professor Paulo Vitor. Pessoal, sobre a perda de carga. Sobre a perda de carga, o que acontece? Se a gente vier aqui vou colocar universal. E eu vou vir aqui agora na outra norma e colocar assim, wasteback da Silva. Vou colocar saio. Saio. Fair e Paul saio. Vou colocar fair. Que agora não acertei nenhum dos 3 nomes. Tá. O que acontece? Pessoal, fair e Paul saio. 5626 de 98 dizia o seguinte. Use a equação universal. A 5626 dizia. Tá? Mas aí falava assim, mas se você não tiver as informações para usar a universal, use a Fair e Paul saio, tá? Que é essa aqui, ó.
Perda de carga unitária é igual a 20... Na verdade, é a forma mais tradicional, uma vez que a gente trabalha com PVC. Cadê 10.64? Essa aqui mesmo, tá? A forma mais tradicional é essa aqui. Tá? Para tubos lisos, que são tubos de plástico, tá? Diâmetro na 4.75, que, tá? Perda de carga unitária. Então, a antiga dizia o seguinte: usa universal. Mas se você não tiver universal, usa o Fel e Paul-Sile, tá? É o que dizia a antiga. O que diz a nova, pessoal? A nova já não fala mais no Fel e Paul-Sile, na fórmula de Fel e Paul-Sile para cálculo de perda de carga unitária. Ela fala o seguinte: use a universal, tá? Diz o seguinte: a perda de carga universal é a mais indicada. Ela é categórica nisso, ela fala assim e baixar a cabeça e aceitar e dizer sim, senhora. Então tá. A norma sugere que o cálculo de perda de carga seja feito pela fórmula universal ou a fórmula de Darcy-Weisbach, é porque eu estava pesquisando o Weisbach, porque a Darcy-Weisbach é a mesma universal. E não mais pelas equações de Fel e Paul-Sile. Tá? A potabilidade da água. Vamos falar um pouco da potabilidade. Esse comentário que eu já fiz, mudou a portaria, tá, do Ministério da Saúde. A portaria que antes estabelecia o que era água potável, era a portaria de número 36. Qual é a portaria agora? 2914 de 2011. Não sei se é uma questão, pode perguntar isso, talvez na parte aí de uma estação de tratamento de água. Você vai fazer o concurso lá de engenharia civil para uma estação de tratamento, aí pede. Água quente. Pessoal, a norma antiga de água quente, a 7398, acho que 7198 é 7398, tá? De 93, água quente, ela falava o seguinte: se abrir o misturador aqui, não pode levar mais de 20 segundos para a água vir do boiler, tá? Para a água vir do local que ela está armazenada para o seu chuveiro. Falava em 20 segundos. E aí, a nova norma vem nesse item aqui, ó, e diz assim, não precisa ser 20 segundos, tá? Ela fala o quê? Tem que ser mínimo. O sistema de distribuição de água quente deve ser concebido e dimensionado de modo a minimizar o tempo de chegada de água no ponto de disponibilidade até o ponto de utilização mais distante. Então, norma antiga, 20 segundos. Norma nova, cara, faz esse negócio chegar cedo, não deixa chegar muito tarde, não, tá? Minimiza o tempo, só dá o toque, sabe? Só fala assim, se atenta, atenção, minimiza o tempo, tá? Mas não fala 10 segundos, 20 segundos. Então, trouxe certa mais flexibilidade. O que mais? Os projetos, pessoal, sobre o procedimento para revisar uma norma dessa, estabelecer uma norma. Junto um comitê, os caras do IPT, o Instituto Pesquisa Tecnológica da USP, pessoal de São Carlos, o pessoal da Politécnica de São Carlos é muito bom também. Junto o pessoal das universidades de ponta aí, os pós-doutores em hidráulica da vida, tarará, senta numa mesa, falou, vamos mudar isso aqui, o artigo tal falou isso, a BNT recebeu sugestão tal, do escritório tal, junta aquele material, faz um projeto. Tá? Não, aqui o projeto de revisão, põe no site. Aí os escritórios do Brasil todo falam, ó o projeto da norma, tal, vai mudar isso aqui, tal, vai mudar isso aqui. Mas isso aqui ficou fora de lógica. O pessoal manda e-mail, fala, isso aí tá fora de lógica, isso que vocês estão pensando em colocar. Por exemplo, o que o pessoal queria colocar? O professor Weber falou isso, lá da Progelé, né? Ele fala assim que o pessoal queria estabelecer como obrigatório um inversor de frequência nas bombas de pressurização para os chuveiros. E o inversor de frequência é coisa de 400 a depender... 800 reais. Tem inversor de frequência de todo preço, a depender do tipo de aparelho que ele vai, do tipo de motor que ele vai estabilizar a frequência, tá? Se for um motor gigantesco, você vai ter um inversor de frequência gigantesco. Basicamente, pessoal, serve para retificar a corrente, corrente não. Se é inversor de frequência, ele vai mexer na frequência. Mas, pessoal, não sei dizer muito bem, tá? Vamos deixar a parte do inversor de frequência lá, o pessoal da engenharia elétrica, mas com certeza vale eu e você dar uma pesquisada. Mas resumo, queria um pouco como obrigatório inversor de frequência nas bombas de pressurização dos chuveiros, por exemplo. Aí falou, não, vamos deixar isso quieto, quem quiser pôr, põe, quem não quiser colocar, não coloca, tá? E foi assim que ficou.
E o professor Weber comenta, ele fala, cara, é melhor, porque você pensa, você está tentando fazer um projeto mais barato, um projeto mais enxuto, e aí tá lá a norma dizendo que você tem que pôr uma peça cara, né? Um negócio meio assim. Ruídos e vibrações. Inicialmente, o anexo, tá? Na norma, no texto antigo, o anexo que falava sobre ruídos e vibrações, ele era normativo, se a gente vier aqui, vai ser o anexo B, o anexo... Ó, anexo A fala sobre o dimensionamento, o anexo B fala sobre separação atmosférica e o anexo C fala sobre ruídos e vibrações. Então, antes ele era normativo e agora a gente chega aqui, vou colocar anexo C, ver se continua mesmo. Ó, ruídos e vibrações, antes era normativo, certo? E agora é informativo. Deixa eu ver o que mais. Pessoal, a norma cita 16824, tá? Atenção para essa norma aqui, pessoal. Essa norma é uma norma de 2020, tá? Uma norma de 2020 e por ser uma norma recente, ó, 2/6, a primeira edição, primeira edição de 2/6 de 2020. Ou seja, uma norma nova que está chegando na praça agora, está com cheiro de leite ainda. Sistemas de distribuição de água em edificações, prevenção de legionelose, princípios gerais e orientação. Então, a norma cita ela, uma norma para a gente ficar de olho, tá? Porque é um legionelose, não sei nem o que é isso. Legionelose, também conhecida como legionelose, é uma forma atípica de pneumonia causada por todo tipo de bactéria legionela. Pessoal, legionelose é uma pneumonia causada por uma prima da salmonela. Pronto, legionelose é uma pneumonia causada pela legionela. Então, você pode ter essa bactéria aí na tubulação de água e essa norma vem para prevenir a pneumonia por essa bactéria. Pronto, resolvido, tá? Então, essa é uma das normas que a 5626 de 2020 faz referência. Outra norma, a 12615, tá? Combate a incêndio por espuma de baixa pressão. Essa aqui é importante. Eu não sei se essa norma já está com uma versão nova, tá? Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio. Qual é o número dela? 13714. 13714, NBR, última. Opa, parece que tem ela de 2019 já, ó, pessoal. Tem de 2019 já? Tem, de 2019, aparentemente, tá? Tá aqui, ó. Não. 2013, 12. Uhum. Mas, pessoal, resumo. Eu não sei se revisaram. Vamos ver se a gente acha aqui na BNT, rapidinho. A BNT. Uhum. Qual o número da... Opa, tá carregando. Qual o número da norma mesmo? É a 13714. 13714. Vamos ver se tem alguma versão nova aí dela. Pessoal, a última é de 2000 mesmo, tá? A última que tem é de 2000. É a 13714 de 2000, tá? O que mais? A gente tem em revisão, tem alguma informação, ó, status em vigor, vigorando. Então, pessoal, quem tá mandando em Drote Mangotinho é a 13714 ainda, tá soberana, tá? Soberana ainda. Pessoal, agora para fechar, vamos amarrar isso aqui. Limite de temperatura, 70 graus. Você tinha muita gente, enfim, você tem gente sendo escaldada, água quente queima naturalmente. E a gente limita em todos os pontos da tubulação, à exceção do teste, tá? Que você vai elevar a temperatura para 80 graus. Mas, de modo geral, você não pode ter água a mais de 70 graus nas suas tubulações, porque na eventualidade de um misturador ali falhar, alguma coisa assim, você não cozinhar quem está tomando banho, né? Basicamente é isso. Dilatação térmica. Pessoal, pense numa prumada, tá? Prumada a gente sabe que as prumadas estão em shafts, normalmente, tá? Aquele monte de tubo descendo, sobretudo em edifícios de vários pavimentos.
aprumada lá. E o que acontece? Se você tem uma tubulação de cobre, a gente pode usar termoplástico, tá? Que é o CPVC, né? É muito utilizado para conduzir água quente. Você pode utilizar cobre também, envolto em isolamento. E o isolamento é um dos pontos que a nova 5626 traz. E vamos falar um pouco de água quente agora. Antes, pessoal, o pessoal não isolava CPVC, que são os tubos termoplásticos. É um exemplo de tubo termoplástico, CPVC. Mas o que acontece? O cobre, naturalmente, ele é um metal, ele desprende mais calor, tem um coeficiente de variação térmica, aquele Czinho lá, né? Eu não lembro o nome. Coeficiente de dilatação térmica, calor específico, é o que eu estou tentando lembrar. Diferentemente do tubo termoplástico, o cobre ele tem um calor específico mais baixo, ou seja, ele precisa absorver menos calor para elevar a temperatura, tá? Ele tem um calor específico baixo, então o que acontece? Ele desprende mais calor, ele desprende calor para o ambiente mais facilmente. O tubo termoplástico ele consegue segurar mais o calor, porque ele tem características mais isolantes. Ele é um condutor térmico ruim. Pronto. Ele é um ruim condutor térmico, o tubo termoplástico. E por conta disso, o pessoal não punha em isolamento, não colocavam isolamento nos tubos termoplásticos. Coisa que mudou com a 5626 de 2020. Norma vem e fala, é para ter isolamento em tudo, tá? Então termoplástico, cobre, seja lá o tubo que estiver conduzindo água quente, tem que isolar, tá bem? Tem que isolar. Aí tá a aprumada descendo lá, de cobre, de termoplástico, e quando a água está percorrendo, você tem um atrito, a água já está quente, tem um atrito da água percorrendo ali nas paredes, etc. Essas tubulações, elas dilatam. Então você pensa o edifício de 14 pavimentos que a gente estava pensando, 14 vezes 3 dá 30, 30 mais 12 é 42. Meu Deus, o nervosismo mexe com a cabeça da gente. Então 3 vezes 14, 42, 42. Aí 42 metros de tubo metálico. Pessoal, 42 metros de tubo metálico, ele vai ter uma dilatação térmica significativa já. Então o que acontece? Se você não tem tubos flexíveis, se você não tem conexões flexíveis, aquilo que vai ser chamado de braço de flexão, que permite esse movimento que a gente está observando aqui, ó, tá? No croquis, se você não tem esse movimento, você vai prejudicar as conexões, porque está ali a aprumada. Aí você tem a saída da aprumada para abastecer aquele apartamento, né? Aí a aprumada está fazendo isso aqui. Se a sua conexão não tem essa flexibilidade proporcionada pelo quê, por exemplo? Por um condutor flexível, nada mais óbvio, né? A gente diz certas coisas assim que depois você vê a obviedade, né? Mas o que acontece? Ó, o braço de flexão tem que permitir isso, tá? Então aqui um exemplo. Deixa eu ver o que mais, tem mais alguma coisa. Pessoal, a gente já deve estar com uma hora e pouco de vídeo aí, tá? A gente está completando uma hora agora. Eu vou gravar uma outra aula mais... curtinha, só comentando os pontos de destaque, tá? Da norma, da nova 5626. Eu vou percorrer lá em algumas coisas que eu grifei, você dá uma conferida. Beleza? Tamo junto, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula, tá? Se inscreve aí no nosso canal, deixa o like e bora pra frente que o mundo é nosso.